Luciana já está aí? Eu vi que a Cristina já está. A Luciana já tá pronta? Raul? Tá, Sim, apareceu aí. Tá aí. Camila, por favor, desliga o seu microfone, por gentileza. Professora Cristina. Professora Cristina está aí? Estou aqui. Alô? A professora Cristina já está aí também. Raul, professora Cristina e a professora Luciana talvez tenham a impressão de que não se conhecem, mas elas já beberam junto em Goiânia. Então eu lembro disso. Lembrou. Então não se conhecem, né? Se conheceram, esqueceram, né? Lembro. Estava para ir para Cuba na ocasião. Eu passo, então, a palavra... Eu passo a palavra para vocês, viu? Vou mutar meu microfone vou ficar aqui na retaguarda. Bom trabalho. Depois eu volto no encerramento. Falou. Então, prazerzão poder apresentar a Luciana aqui. Saudade, Luciana. Muito bacana te ver por aqui. Doutora Luciana Souza, que vai falar para a gente sobre museus e patrimônios no tempo do agora, colonialidade e pandemia. Tem um lindo currículo. É graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio. Trabalhou como técnica consultora em municípios do estado de Minas Gerais para a salvaguarda de patrimônios culturais através do ICMS. Coordenou as equipes de museologia nos processos de montagem e desmontagem de exposições no Museu de Arte do Rio e atuou como consultora dinamizadora em municípios do estado do Rio de Janeiro na implementação dos sistemas municipais de cultura, juntamente com secretarias municipais de cultura e sociedade civil organizada. Participa, junto à Comissão Permanente de Cultura da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, do coletivo Orçamento e Cultura, que estuda e atua no sentido de implementar dinâmicas de intervenções populares no orçamento da Secretaria de Cultura do município carioca. Também atua como pesquisadora do Grupo de Pesquisa Museologia Experimental e Imagem, e como investigadora colaboradora do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, sediado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Atualmente é pesquisadora bolsista, PCI, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MASH. Então, é isso, Luciana, você está com a palavra. Quem quiser fazer as perguntas, pode, ao longo da fala da Luciana, ir colocando as questões aqui, eu vou anotando, e depois da fala dela, a gente lança as questões, talvez em blocos de 3, ok? Boa fala, Luciana. Obrigada, Cristina. Gente, primeiro, boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam me escutando bem. Eu quero agradecer ao convite do Lupa. O Lupa, que é essa rede que a gente construiu aí de pesquisadoras e pesquisadores em diversas áreas, mas que atuam no campo do patrimônio, né? E que, enfim, está inaugurando esses trabalhos de uma maneira muito bonita e nesse evento que aconteceu essa semana toda, um evento de alta qualidade, e tudo até agora foi muito bom, excelente. Agradecer ao Youssef pelo convite de participar desse colóquio, uma responsabilidade muito grande encerrar essa semana, e agradecer ao Raul, que também é o pesquisador, que está aí coordenando toda essa tecnologia que está possibilitando a gente essa aproximação apesar da distância física, né? Só queria falar que, enfim, é tudo muito novo para todo mundo, né? Essas tecnologias e etc.
E aí a gente fica criando umas estruturas dentro de casa para dar conta de pendurar o celular, pendurar o computador. Então, eu arrumei uma coisa meio esquema MacGyver, que se por um acaso meu celular cair, é isso, assim, porque eu realmente não sou MacGyver. Bom, então, é isso, a Cristina me apresentou, né? Eu atuo hoje como pesquisadora do Museu de Astronomia do MAST, a pesquisadora do MAST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ele fica localizado no Rio de Janeiro, no campo de São Cristóvão, né? E é isso, assim, minha formação é história, mas o meu mestrado e meu doutorado em geologia aqui no Rio de Janeiro. Minha trajetória vem tanto no âmbito das políticas públicas para patrimônios, né, para ações de preservação do patrimônio, como também para atividades desempenhadas em museus. Acho que só pelo título da minha apresentação já dá para ter uma ideia do tom, mais ou menos, da minha análise, né? O título. O Raul, não sei se você pode colocar a apresentação aí, já pode colocar a imagem do PDF. A gente teve que fazer um esquema, eu e o Raul, para poder... Isso, valeu. O título é Museus e Patrimônios no Tempo do Agora, Imperialidade, Colonialidade e Pandemia. Eu escolhi essa expressão Tempo do Agora porque ela é uma expressão, ela faz referência ao Walter Benjamin e faz referência a uma crítica que ele estabelece em relação à noção de progresso, que, enfim, que é algo que parece incutido na perspectiva de um tempo histórico linear, como se a gente caminhasse para algo que melhora, para algo que evolui, né? Uma perspectiva evolucionista da história. Então, o progresso, essa ideia de progresso, ela está incutida um pouco aí. E, para o Walter Benjamin, essa noção de progresso, ela também tem muito a ver com e esse modo de produção, ele vai se desenvolvendo para algo melhor, né, para o progresso. Então, o tempo de agora seria uma outra leitura disso, não teria essa perspectiva linear. O Walter Benjamin, quando ele evoca essa ideia, ele tenta romper com essa linearidade, para evocar mesmo um tempo qualitativo, que seria um tempo coletivo, o que a gente poderia chamar de maneira imprecisa de contemporaneidade, né? É mesmo uma tentativa de forjar uma ideia de atualidade que está muito embasada no tempo vivido, né? Que a gente está vivenciando, experienciando. E nesse nosso tempo do agora, a gente está atravessado, a gente se vê atravessado por uma pandemia, a pandemia de um vírus que não conhecemos ainda muito bem os rastros biológicos e políticos que deram origem a ele. O fato é que essa pandemia ela afetou em absoluto as nossas relações interpessoais, afetou as relações econômicas, afetou as instituições, enfim, afetou a vida coletiva em âmbito global, né? E aí, trazendo para o nosso campo, sob o ponto de vista das instituições, a gente se pergunta quais os impactos da pandemia até agora, né? E quais os impactos, os possíveis impactos da pandemia para o futuro, né? Pós-pandemia. Quais os impactos sociais, quais os impactos políticos, os impactos econômicos. E aí, considerando impactos a curto, e médio e longo prazo. Impactos nas instituições dedicadas à preservação de bens culturais. Aqui, eu vou falar principalmente de museus, arquivos e bibliotecas.
Mas é uma análise que cabe também para laboratórios de restauração, laboratórios de conservação e outras organizações ligadas à preservação de acervo. Mas antes eu preciso pontuar que eu não vou me referir a iniciativas de memória e de preservação não institucionalizadas, do tipo coletivos de memória, centros de memória popular, museus comunitários, pontos de memória, ecomuseus, etc. Eu não vou porque eu acredito que essas organizações elas mereceriam uma reflexão à parte, né? Uma palestra à parte, porque daí a gente falaria de vetores diferentes, vetores de força, relações de poder de outras ordens. Não que não se complementem, por favor, não entendam aqui que eu estou desmerecendo de maneira alguma. É só que não dá para abraçar o mundo. A gente tem que fazer um recorte, né? E aí o meu recorte em cima das instituições, das organizações institucionalizadas. Bom, pode passar, Raul, por gentileza, o slide. Valeu. Eu reuni para essa apresentação reportagens, enfim, comunicações em redes sociais, então toda a apresentação ela está muito embasada nesse espaço digital, tá? Em fontes disponibilizadas no espaço digital. Bom, sobre a pandemia, o impacto econômico nas instituições foi enorme e está sendo enorme, né? Desde março de 2020, aqui no Brasil, elas foram fechadas indefinidamente. Houve cancelamento de atividades, suspensão de projetos, alteração das rotinas de trabalho, e, enfim. E o pior de tudo, né? Houve demissão em massa ou suspensão temporária permanente de contratos de trabalho. As expectativas para o pós-pandemia são imprevisíveis, né? A recuperação financeira é imprevisível. Vai depender de muitos fatores, essa recuperação financeira das nossas instituições. Vai depender da disposição do público em participar das atividades em locais fechados, aí considerando as receitas provenientes de bilheteria, principalmente, né? Mas não só de bilheteria, também os serviços que são prestados em alguns museus que têm contratos com restaurante, com lojinha, enfim. Isso, então, vai depender também da disposição do público em frequentar esses espaços fechados, vai depender da possibilidade de financiamento público, e aí a gente fala de políticas públicas, né? Tanto uma disponibilidade orçamentária de repasse direto, como também em leis de fomento direto ou leis de fomento indireto. Possibilidade de patrocínio ou outros financiamentos privados e disposição à filantropia. Mas tem outros também, mas enfim, basicamente vai depender muito desses elementos como elementos importantes, né, principais. Uma pesquisa do ICOM, eu até coloquei aí para vocês conseguem ver, eu coloquei as notícias, tem notícia da Folha de São Paulo, anunciando as demissões, da Rede Brasil Atual, tem alguns posts do ICOM Brasil, o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, né? E aí eles já vinham acompanhando aí o percentual de instituições fechadas, de suspensão de projetos. Bom, uma pesquisa deles, divulgada recentemente, diz que cerca de 12,8% dos museus do mundo correm o risco de fechar de forma permanente. Em abril, eles já tinham feito um apelo internacional às lideranças dos países para que os governos viabilizassem com urgência fundos de resgate a museus e seus profissionais. Pode passar, Raul, por gentileza, o slide.
Então, a Unesco, logo no início, já tinha constatado que, com o início da pandemia, 90% dos museus precisaram ser fechados para circulação física de pessoas, né? Mas esse fechamento, ele tem desdobramentos, e aí o encerramento das atividades e as questões econômicas se desdobraram aí nessas pesquisas que o ICOM veio divulgando. E outras pesquisas que eu coloquei aí, o Ibermuseus tentando articular uma rede de colaboração internacional, etc. Aqui no Brasil, a gente teve aprovada no Congresso recentemente a Lei Aldir Blanc. Essa lei, todavia, ela não contempla museus públicos, né? E não contempla museus ligados a instituições privadas. A lei ainda não foi sancionada pela Presidência da República, estamos com a expectativa de que ela seja sancionada na íntegra, mas ela ainda pode ser vetada, né? Ela pode ser devolvida para o Congresso com veto parcial ou veto total. Então, isso vai depender, as condições vão depender muito de como que ela vai voltar para o Congresso. Mas é isso, é uma lei emergencial que ajuda o setor da cultura, ajuda não, né? É uma lei que prevê um orçamento que vem do Fundo Nacional de Cultura. Olha aí como é que política pública é importante. Esse recurso vem do superávit do Fundo Nacional de Cultura, mais uma parcela do orçamento federal, que dá mais ou menos 3 bilhões, acho que é 3 bilhões, eu não tenho certeza agora o valor, tá? Peço até desculpa de não lembrar exatamente o valor, mas é um valor que vai ser distribuído para todos os estados diretamente e também vai ter repasses diretos para os municípios. E é para atender o setor da cultura de maneira geral, ou seja, não tem como atender a todas as demandas, e as demandas de todo mundo. E demandas que já vinham num crescente, né? Desde 2016, quando a gente vê uma precarização do setor da cultura mais intensa, mais brutal. Enfim, a pandemia, ela impactou toda a cultura, toda a economia da cultura no mundo, né? Mas a gente pode interpretar ela como algo que exacerbou processos que já vinham em curso. Eu acho que a própria desestruturação do setor da cultura, que impacta não só a produção, a circulação e o consumo, impacta também mais ou menos o circuito de agentes que passam a atuar nessa economia. E aí o que a gente vem observando é que a pandemia exacerbou um processo de consumo ou de valorização de plataformas que já vinham sendo consumidas, né? Já vinham sendo acessadas com muita intensidade, que é plataformas streaming, os aplicativos de música, os aplicativos de vídeo. E além disso, um crescente uso das redes sociais, no sentido de se construir mesmo uma existência social, uma sociabilidade, né, no ambiente digital, já que a gente está nesse processo de isolamento. O Célio Turino, ele tem uma fala que ele diz assim, que a gente não está em distanciamento social, a gente está em distanciamento físico. Então, nesse processo de distanciamento, isolamento físico, a gente começa a usar ainda mais as nossas redes sociais no sentido de construir uma sociabilidade, né? Ou seja, o impacto na economia na produção de conteúdo, na circulação de conteúdo e no consumo de conteúdo. E aí, enfim, aí as instituições de preservação, na pressa também, né, de sobreviverem a esse atual estado de coisas, elas se dedicaram a mobilizar esforços para fornecer serviços e conteúdos alternativos por meio dessas plataformas digitais. Então, a gente observa um uso expressivo, né, dessas redes. O Shed Aquarium, em Chicago, filmou e disponibilizou a imagem dos seus pinguins visitando outros animais.
A Academia Real de Artes, em Londres, pediu que os seus seguidores interpretassem trabalhos artísticos e tirassem foto desses trabalhos e compartilhassem nas redes. Algumas bibliotecas estavam fornecendo acesso aberto a obras que não são de domínio público, audiolivros gratuitos, também fazendo leituras públicas, que foi o caso do Congresso Nacional da Argentina. Enfim, isso tudo nos demanda, entre outras coisas, novas políticas de acervo, né? Novas maneiras de lidar com esse ambiente e tratar de assuntos que são vários, desde direitos autorais. Hoje mesmo está tendo uma live sobre Creative Commons a partir do Museu da Cidade de São Paulo. Então, são muitos assuntos, muitos temas, muitas questões, muitos desafios que começam a atravessar a gente nessa nova existência. Mas isso tudo vai nos parecer como a capacidade ou a potência dos museus de se reorganizarem, né, de pensar em recursos interativos, de pensar em, enfim, novos conteúdos mais interessantes, conteúdos com uma visualidade mais atraente, e, enfim, tudo sob métricas muito próximas dos departamentos de comunicação e marketing, né? Porém, isso é o que aparece ao público, né? Essa carência de reinvenção, ao mesmo tempo, ela ofusca as relações de produção no campo da memória no seu atual estado das coisas, né? No tempo do agora. Eu não sei se eu coloquei, dia 20, tá no slide anterior. No dia 20 de junho, o ICOM publicou nas suas redes sociais que 82,6% dos museus do mundo provavelmente vão reduzir projetos e programas por conta da pandemia. Isso, como eu falei anteriormente, né, isso significa, entre outras coisas, demissões em massa ou suspensões de contrato de trabalho. Porém, isso tudo acontece ao mesmo tempo que muitas ações continuam sendo divulgadas na internet. Então, no ambiente digital, esses museus continuam trabalhos ou aparecem para o público como instituições em atividade de um novo normal. Oi? Acho que abri o microfone de alguém sem querer. Enfim, então, para o público da internet, essas instituições continuam em operação, né? Mas nos bastidores a gente vê esse processo aí de redução de projetos e programas por conta da pandemia, que resulta nas demissões e suspensões de contratos. A REM Brasil, que é a rede de educadores do Brasil, de educadores de museus do Brasil, e o SECA Brasil, que é o Comitê de Educação e Cultura do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, eles vêm fazendo um levantamento bem importante sobre educadores de museus que tiveram seus contratos suspensos ou tiveram demissões, enfim, ainda estão em processo de tratamento desses dados, mas eles já vem chegando em informações que são preocupantes para nós. Eu acredito que em breve devam compartilhar já, mas estão em processo de tratamento. Tem um artigo também que eu indico, muito interessante, da Poliana Quintela. Ela escreveu um artigo na revista Select, que também é uma revista digital, né, disponibilizada em ambiente digital. Se chama Sem Margem de Negociação, em que ela comenta sobre essas demissões. Ela menciona a demissão de 23 educadores da Fundação Ferral, em Portugal, e menciona a demissão de 85 educadores do MoMA, em Nova York. O fato é que essas demissões, as reduções de salário, as licenças obrigatórias, as férias obrigatórias, né,
enfim, abro um parênteses que, para mim, isolamento não é férias, eu sempre acho importante a gente pontuar isso, o isolamento físico não é férias, mas, enfim, as reduções de salário, as licenças, as férias coletivas, tudo isso me parece desdobramento de um processo anterior à pandemia. Né? A pandemia só fez acelerar ou exacerbar algo que já vinha num crescente. As instituições de preservação, elas já vinham, pelo menos aqui no Brasil, né, elas já vinham operando de forma crescente com funcionários sem vínculos empregatícios, né, sem benefícios trabalhistas. E aí, quando eu falo benefícios trabalhistas, para não parecer uma coisa etérea, são pessoas que trabalham em rotina normal e que não possuem férias, elas não possuem 13º, elas não possuem, enfim, tudo aquilo que para nós nos garante uma saúde mental, né? Essas pessoas também não possuem auxílio de saúde ocupacional, quer dizer, elas não estão respaldadas por acidentes de trabalho, por coisas do gênero. E também não têm acesso à seguridade social. Então, são condições de muita vulnerabilidade. Os regimes de trabalho que elas se encontram são, na maioria das vezes, né, são regimes de bolsistas, de PJs, de MEIs e de estagiários. Talvez o estagiário aí tenha até algum respaldo, porque existe lei de proteção, mas ainda assim são trabalhadores vulneráveis, né? E esse conjunto de trabalhadores, eles aparecem sob denominação de colaboradores, de parceiros, associados, assim eles são denominados, né? E esses termos, eles só fazem ofuscar essa precariedade jurídica em que essas pessoas se encontram, a precariedade das relações de trabalho em que elas se veem. E, é claro, assim, eu estou pontuando isso porque muitas vezes a gente desconhece de fato como a força de trabalho é organizada nessas instituições. Né? Tanto como visitantes dessas instituições, ou usuários de arquivos, usuários de biblioteca, usuários de museu, mas até mesmo como pesquisadores. Né? Enfim, esses trabalhadores, eles não têm margem de negociação com as instituições. E são pessoas que, num cenário de novo normal, não sei nos outros estados aí, vocês que estão me assistindo, mas aqui no Rio de Janeiro esse termo ganhou espaço, né, porque o governo municipal, a prefeitura municipal e o governo do estado, para restabelecer o retorno das atividades presenciais, vem usando essa expressão, novo normal. Né? Esse novo normal, que sabemos que é um novo normal repleto de inseguranças e ainda sem controle da pandemia, essas pessoas, caso elas precisem retornar presencialmente aos trabalhos, caso elas se contaminem nos espaços de trabalho, elas não são asseguradas por saúde ocupacional. Né? O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas em regime jurídico de alta vulnerabilidade? Quem pagará a conta dos hospitais? Né? Que sabemos que um leito de UTI é de R$800 para cima por dia nos hospitais privados, na rede de saúde privada. Fora os medicamentos, né? Fora os tratamentos, caso essa pessoa se recupere, os tratamentos que ela precisa fazer pós-internação, quem vai bancar isso? E se ela vier a óbito, a família será indenizada? Como fica essas relações para essas pessoas? Essas pessoas, elas ocupam uma parte significativa da força de trabalho das instituições, cada vez mais, né? Preciso pontuar. Enfim, essa força de trabalho,
eu penso que a gente pode chamar de precariado, né, para utilizar um termo que é recuperado pelo Rui Braga e pelo Ricardo Antunes, em referência a esses trabalhadores que muitas vezes eles não são sindicalizados, ou então até podem ter alguma trajetória de ação coletiva, mas essa trajetória ela é muito pulverizada. Isso nos dá um panorama de como as instituições elas vêm tratando a sua força de trabalho em esquemas de superexploração, né? E nos diz também como que as instituições elas vêm se conformando de maneira cada vez mais precária, né, a uma economia cada vez mais desregulamentada, onde o baixo orçamento da cultura, a crescente dependência da iniciativa privada, enfim, isso tudo reverbera, obviamente, na ausência de políticas públicas. E é claro, né, que a parte mais fraca da corda são os trabalhadores, como sabemos. Sobre essa categoria de precariado, a título de exemplo, a Associação Espanhola de Museólogos, ela comentou nas suas redes, né, durante esse tempo aí que a gente está em processo de isolamento físico, comentou que muitos trabalhadores estavam procurando se sindicalizar na Espanha, muitos trabalhadores da cultura procurando se sindicalizar na Espanha, agora, em meio à pandemia, porque se deram conta dessa alta vulnerabilidade que eles foram colocados. Só que aí as restrições do distanciamento físico, impediam que esses trabalhadores realizassem dinâmicas básicas para se oficializar uma entidade representativa. A REM Brasil mesmo está num movimento muito bacana de construir uma associação de educadores de museus, e esse movimento está ganhando uma força extraordinária, um trabalho bem bacana que eles estão desempenhando, mas encontram essa resistência, então estão estudando como lidar com isso, porque para oficializar existem certas dinâmicas jurídico-burocráticas que exigem a presença física. Então, como resolver isso, né? Teve um caso também dos trabalhadores da Casa da Música do Porto. Eles fizeram uma performance bem interessante, denunciando a precariedade do trabalho nessa instituição. E aí, enfim, acredito até que está ainda presente nas redes, dá para achar isso. Fizeram uma performance isolados, né, distanciados uns dos outros, e cada um segurando um cartaz dizendo o tipo de condição de trabalho, o grau de vulnerabilidade que cada um estava sujeito ali como trabalhadores, e o resultado disso, em seguida, foi a demissão da maior parte deles, né, desses que participaram dessa performance, uma performance com máscaras e etc. E aqui, assim, eu compartilho com vocês uma carência que eu mesma sinto, assim, uma carência minha, individual, que é da gente discutir e pesquisar mais as relações de trabalho no nosso campo, né? Desde a força de trabalho envolvida ali no processo de edificação das instituições de preservação, né, tijolo por tijolo, até as relações de trabalho dentro das instituições já em plena operação. Eu acredito que esse é um tema que é muito importante e que diz respeito à nossa própria memória, né? E nos dá um panorama histórico sobre as condições materiais de sobrevivência das nossas instituições de preservação dentro dos marcos do capitalismo. Eu me recordo de um fato que aconteceu na ocasião da construção de um museu grande no Rio de Janeiro, em que um operário, as obras desse museu foram embargadas pelo Ministério Público do Trabalho por conta da morte de um operário. Um
questões elétricas levaram à morte de um operário e as obras foram embargadas por falta de segurança aos demais trabalhadores. Enfim, esse, a meu ver, é um assunto extremamente grave, né? E a gente não vê esse fato sendo mencionado ou sendo discutido nas palestras, nas falas que acionam os trabalhos que esse museu desempenha, né, ou vem desempenhando. E aí eu pontuo, assim, eu acho que é fundamental pontuar que esse não é um tema descolado de uma discussão sobre museus e espetáculos. Isso não é algo que se descola da cultura como produto, entretenimento, a cultura como mercadoria, né? Pelo contrário, a relação ela é direta. E, enfim, já no início da pandemia, eu fiz uma fala para o MAST, para o Museu de Astronomia, que a gente ainda estava no começo, né? E ainda se falava na esperança, no desejo de que todo esse processo pudesse levar a uma melhora, né? Uma espécie de aposta às mudanças humanitárias que a pandemia poderia promover. E já lá atrás já tinha me ocorrido que, a fazer referência a uma fala do José Luiz Fiore, ele fez uma entrevista para um canal chamado Tutameia, em que ele dizia, já lá atrás, assim, que ele não via grandes possibilidades de que houvesse alguma melhora, né? Para ele, a pandemia não iria produzir nenhuma inflexão político-econômica no sistema mundo. Mas, enfim, que na concepção dele, ele via a pandemia como algo que iria escancarar e aumentar as desigualdades entre os países e as desigualdades internas dos países. E, para piorar, ainda iria acirrar a competição entre potências militares e potências econômicas. Enfim, o diagnóstico disso para o sul global é devastador, né? E aqui, quando eu falo de sul global, eu enfatizo a América Latina. Pensar no sistema mundo, numa perspectiva que é uma perspectiva de autores pós-coloniais, particularmente autores da América Latina, né, em que a gente tenta fazer uma análise da nossa realidade, imbricando cultura e economia, né, duas coisas que não se dissociam, mas precisam ser analisadas de maneira concomitante. A gente pode pensar numa espécie de geografia das desigualdades, né? Pensar aí que as desigualdades econômicas e sociais entre países no sistema mundo, ela fundamenta esse sistema mundo e estrutura esse sistema mundo forjado aí em uma longa duração pelo fenômeno da modernidade, sustentado pelo capitalismo. E daí, sobre essas desigualdades, essa geografia das desigualdades, a Luciana Balestrin, ela resume muito bem, assim, de uma maneira que eu acho que é bem compreensível. Ela diz assim que a América Latina ela foi duplamente o primeiro grande laboratório da experiência moderna, né? Desde o colonialismo europeu do século XVI ao imperialismo estadunidense do século XX e XXI. Bom, e eu estou entrando aqui nas desigualdades para a gente pensar o quanto que isso vai reverberar nas nossas instituições de preservação no tempo do agora. Se, por um lado, a gente pode entender, né, nessa geografia das desigualdades, a pandemia, ela é um dos elementos dentro dessa geografia, né? Se a gente pode entender nessa geografia das desigualdades que a subalternidade latino-americana dentro do sistema mundo, ela tem a sua raiz ali na empreitada colonial,
enfim, esse marco que funda a modernidade, por ser a maior experiência de acumulação por expropriação, por ter construído o racismo como princípio organizador das relações sociais, por instituir uma temporalidade histórica evolucionista e linear, com referência aí à ideia de progresso, desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico, marcha civilizatória. Se a gente, por um lado, pode pensar a geografia das desigualdades por aí, pela experiência colonial do século XVI, a gente também precisa considerar nessa geografia das desigualdades a escalada imperial europeia do século XIX, as duas grandes guerras, e particularmente a década de 70 como marcos de uma inflexão política e econômica que vai, enfim, dar novos contornos ao capitalismo e estabelecer a condição hegemônica dos Estados Unidos em termos macroeconômicos. Essa hegemonia estadunidense, que eu vou pontuar aqui, ela se fundamenta no rentismo do Wall Street, se fundamenta no poder das corporações transnacionais e dos gigantes financeiros, nas forças militares e na indústria bélica estadunidense e na maquinaria discursiva dos think tanks. Temos muitas pesquisas sobre isso. Enfim, essas experiências do colonialismo e dos imperialismos estabelecem padrões de poder ser e saber, que vão reverberar, obviamente, nas nossas estruturas de preservação. Uma crítica. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho, se tiver muita barulheira, é um helicóptero que está passando aqui perto da minha casa. Uma crítica marxista mais rigorosa, digamos assim, ela diria que as nossas instituições de preservação, elas parecem mais engrenagens de uma maquinaria arquitetada mesmo para sustentar uma ideologia burguesa no sentido mesmo de manutenção do capitalismo, dentro do fenômeno da modernidade. E as nossas práticas poderiam ser analisadas sob a perspectiva da fetichização, né? Fetichização da mercadoria. Mas eu não vou por aí, não. Eu vou ser um pouco mais leve, assim. Eu vou interpretar que os padrões de poder, eles vão reverberar mesmo na maneira como a gente vai construir as nossas instituições de preservação, a história dessas instituições, desde a constituição das suas estruturas jurídico-burocráticas e orçamentárias, até mesmo na trajetória das narrativas que elas constroem ao longo do tempo. E isso, claro, também a gente vai ver, esses padrões de poder, a gente vai ver também se desdobrar na existência dessas instituições em ambiente digital. Basta a gente pensar que a nossa maquinaria patrimonial, para tomar de empréstimo o termo do Pierre Didier, ela continua operando dentro de uma divisão internacional do trabalho. Continuamos dentro dessa geografia de desigualdades em que temos países em posição de investimento tecnológico, países em posição de investimento em equipamentos para laboratórios de restauração e conservação, países em posição de investimento em reservas técnicas, em investimento em pesquisa, investimento em pesquisadores, né? Em oposição a países que precisam importar tecnologia, né? Que sofrem com a evasão de cérebros. Agora, mais do que nunca, quem não conhece pessoas que falam queria sair do Brasil, né? Preciso sair do Brasil. Então, isso o processo de evasão de cérebros é um processo muito familiar para os países da América Latina, principalmente aqueles que experienciaram ditaduras militares, né? E esses países que possuem mão de obra super precarizada, super explorada. Então, assim, eu me pergunto, cá nas minhas análises, quais
nesse contexto de pandemia, quais as condições materiais de sobrevivência das nossas instituições de preservação dentro dessa geografia das desigualdades. Voltando um pouco para a prática, né, como que essas instituições tentaram se adaptar às pressas, a essa nova realidade digital. Raul, pode mudar, por gentileza, o slide. Na urgência dessas instituições responderem à crise exacerbada pela pandemia, o ambiente digital ele se tornou um lugar de existência de sociabilidade, né? E esse processo ele tem relações diretas com a macroeconomia. No atual cenário das tecnologias digitais, com acesso à internet, as tecnologias digitais serão cada vez mais requisitadas. E aí, as empresas que trabalham com tecnologias digitais, elas serão as grandes beneficiárias dessa pandemia. E aqui eu estou falando de grandes corporações, como o Google, como Microsoft. Luciana, você me ouve? Luciana, você me ouve? Luciana? A gente não está te ouvindo já tem um tempinho. Gente, só um instante, por favor. Estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. Você nos ouve? Você me ouve? Não, não estamos te ouvindo. Estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. E agora? Ah, agora sim. Agora sim. Eu tive que sair, o meu celular superaqueceu e ele sozinho bloqueou.
Entendi. Eu acho que eu falei um pouco... Vou voltar um pouquinho só, e eu peço desculpa, gente, isso é coisa da tecnologia, ou talvez sejam as corporações me boicotando. Enfim, eu não sei aonde que eu parei, né? Mas só retomando bem rapidamente, a gente recorre cada vez mais a plataformas e programas que são propriedades de corporações, né? São as grandes beneficiárias da pandemia. Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, e etc. Ou seja, existir na pandemia é existir no ambiente digital, é produzir conteúdo, é circular conteúdo, é consumir conteúdo em redes que são dominadas por programas e plataformas que pertencem a essas corporações. Corporações que têm raízes, e muitas delas, né, não todas, mas muitas delas, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Então, a gente vê, é o perfil do museu que interage no Instagram, é o perfil do arquivo que publica parte do seu acervo no Facebook, é a equipe de design do museu que opera a maquinaria da Apple, enfim, porque a maquinaria da Apple ela fornece melhores condições técnicas para executar determinado trabalho. Ou mesmo o museu que incorporou o Gmail como plataforma de comunicação institucional, porque por meio do Gmail é mais fácil de agendar um Google Meet, se compartilhar documentos no Google Docs, ou então, assim, se a instituição de preservação tiver muita sorte em conseguir uma parceria com uma universidade, quem sabe fecha até um pacote Google Classroom, né, que aí tem todas as funcionalidades do pacote. Enfim, óbvio, são ferramentas que facilitam muito a nossa vida, realmente, facilitam. Elas conseguem reunir funcionalidades que, para nós, atendem a muitas coisas, conseguem otimizar muitos processos, atendem a muitas das nossas demandas, principalmente agora, né? Momento de isolamento e de distanciamento físico. Mas também são ferramentas que produzem demandas, né? Elas também produzem necessidades, elas também produzem desejos. E são ferramentas que podem ser usadas para muitas coisas. Para agora, isso que a gente está fazendo agora, que é maravilhoso, mas também podem ser usadas, inclusive, para demitir funcionários. A Associação Espanhola de Museólogos, nesses ela chegou a comentar que muitos profissionais da cultura na Espanha, do setor, né, vinham sendo demitidos durante a pandemia por videochamada, através do Google Hangouts. Né? Eu coloquei no slide alguns exemplos de ações em redes sociais. Né? A gente tem canal no YouTube, com vários vídeos. Aí a instituição fica no Twitter. Aí tem o Instagram, que é a rede social do momento, né? Isso tudo também nos garante uma existência, né? Uma sobrevivência. Também são ferramentas que nos permitem existir nesse momento. Só que é importante a gente também ter a dimensão que o papel hegemônico dessas ferramentas, elas dizem, quer dizer, o papel ele diz, entre outras coisas, sobre transferência de fluxo de capital, transferência de um fluxo de capital para um circuito internacional. Quer dizer, o que eu quero dizer é o quanto que as nossas ações no âmbito das instituições estão diretamente ligadas à macroeconomia. E aí, quando a gente fala de transferência de fluxo de capital, a gente não pode deixar de pontuar o papel que os Estados Unidos desempenham nesse processo. Né? É um papel estruturante nas dinâmicas financeiras. E é claro, né, eles contam com uma pequena ajudinha do seu complexo militar. Quem fala muito sobre isso, de uma maneira muito bacana, é o Ladislau Dalbor,
ele pontuou bem essas dinâmicas macroeconômicas e o papel dessas corporações na captura do poder estatal. E, enfim, ele fala bastante sobre lobbies e etc. A gente pensar o quanto que essas corporações elas estão presentes de maneira silenciosa nos trabalhos de congressistas, por exemplo, expandindo seus lobbies com o objetivo de desregular as economias nacionais. Esse deslocamento, essa captura do poder estatal, esse deslocamento da governança, ele reverbera diretamente em nós. Né? E aí eu não estou nem falando só de marco civil da internet, porque acho que isso também é um assunto, dá uma palestra só para isso, mas eu estou falando do quanto que desregulamentar a economia significa, entre outras coisas, interferir nas políticas fiscais, interferir na máquina que gera receitas para o Estado e que o Estado vai direcionar para as políticas públicas. Então, uma desregulamentação da economia, uma pauta de desregulamentação da economia, fala, entre tantas coisas, fala de eliminação de taxação, de transações financeiras, de não taxação de grandes fortunas, fala contra imposto progressivo, essas coisas que geram receitas, né? E pensar que a diminuição do poder do Estado sobre a economia e, consequentemente, a diminuição das suas receitas, da receita do tesouro, abre hiatos de atuação no tecido social que são ocupados cada vez mais pela iniciativa privada, dentro dos seus marcos, dos seus interesses mercadológicos, obviamente. Então, entre outras coisas, né, o que significa uma desregulamentação da economia? Significa pautar a desvinculação de receitas. O que é a desvinculação de receitas? A gente tem o nosso orçamento geral e a Constituição, até pouco tempo, né, o Temer ele fez a gentileza de terminar com isso, a gestão do Temer, até pouco tempo a gente tinha um dispositivo na Constituição que obrigava que parte dessa receita que o Estado tivesse precisasse ser direcionado para a saúde e para a educação, por exemplo. Né? Um percentual X para a saúde e um percentual Y para a educação. Hoje não temos mais isso. Essa desvinculação de receitas enfim, afeta setores como a cultura, por exemplo. Uma das pautas de movimentos sociais durante bastante tempo, inclusive na época do Ministério do Gil, e, conforme o Youssef falou, a gente tem um bom exemplo aí de uma gestão que nos dá saudades, né? Uma das pautas era que a gente tivesse receitas vinculadas, que a gente tivesse obrigatoriamente previsto em Constituição no mínimo 2% do orçamento da União para a cultura. Isso ia nos ajudar muito, ia ajudar a IBRAM, a IFAM, ia ajudar um ministério quando a gente tinha, enfim, uma série de políticas públicas, né? Então, para vocês verem como reverbera em nós falando aqui das instituições de preservação, sem orçamento, sem política pública, né? Sem orçamento, sem ajuda para as instituições de preservação do patrimônio. Então, nesse processo de lobbies para a desregulamentação da economia, o que vem junto é a desregulamentação das leis trabalhistas. É como se fosse um pacotinho, né? E é aí que a gente vê esse crescente dos trabalhadores precarizados do patrimônio. Por isso que eu falo muito, assim, a atuação precária das instituições também a gente pode ver isso também como uma ponta de um iceberg, né? Essas ações precárias e a maneira como elas se relacionam com a força de trabalho vem de uma cadeia, a cadeia de acontecimentos diretamente ligados à macroeconomia. Então,
é sobre o poder que essas corporações vão ganhando e sobre o Luciana, crescimento. Oi. desculpa te interromper. Seu áudio caiu de novo, mas voltou, tá? Só para você ficar de olho, às vezes não está aquecendo aí, deu uma caidinha e voltou. Tá joia, tá joia. Agora ele tá menos aquecido, mas vamos ver, me avisa, sempre. Esse assunto da captura do poder do Estado por parte dessas corporações que ocasiona debates acirrados nas ciências políticas sobre a ideia de governança, de morte das democracias, ou mesmo a respeito de discussões sobre tecnologias de vigilância. Agora, se a gente trouxer para uma perspectiva micropolítica, não é o meu recorte aqui, teórico-metodológico, mas se a gente trouxer, a gente pode pensar que essa captura do poder estatal, ela incide diretamente sobre a vida. Porque ela precariza a vida. Ela cria novos mecanismos de morte e de sacrifício de corpos. Enfim, corpos que somos nós, corpos nevrálgicos. E aí, como diz o Beng, a gente pode pensar nessas tecnologias de morte que funcionam mesmo para a manutenção de dinâmicas de consumo e desejo. Nos interessa também esse tema, e eu estou fazendo essa explanação toda porque são temas que parecem muito longe de nós, mas não estão longe de nós, né? Eles estão diretamente conectados com o funcionamento das instituições. A gente pode pensar também nesse tema em termos de segurança da informação. Como que estamos disponibilizando nossa informação, aonde estão essas nuvens, que repositórios são esses, né? Quem tem acesso a isso, enfim, que tipo de proteção a gente tem, inclusive da nossa privacidade. A gente também pode trazer para uma discussão sobre a produção de fake news. O que interessa a produção de fake news a museus e arquivos, por exemplo, numa era de pós-verdade, numa era de guerras híbridas? Que tipo de preservação? Como que a gente pode direcionar a nossa preservação de bens culturais que servirão de fontes históricas para dar conta de um enfrentamento, por exemplo, de um revisionismos anti-história, né? Anti-ciência, que negam coisas como o Holocausto, por exemplo, ou chegam ao limite de negar a brutalidade da escravidão. Enfim, eu também não quero ser, né, exclusivamente a porta-voz do apocalipse, mas tem um outro lado, claro. Essa tecnologia, tudo tem muitos lados. As coisas, elas são contraditórias, né? Esse quadro de tecnologia digital, ele também nos possibilita milhões de outras coisas, ele nos possibilita uma ampliação das possibilidades das redes, possibilita, inclusive, mobilização social, uma série de ações que são desdobradas exatamente por conta desse formato macroeconômico desde a década de 70. Enfim, facilita diálogos entre as instituições, possibilita o compartilhamento de ações e de estratégias de preservação de acervos, possibilita acesso remoto a documentos. Eu, na ocasião, tanto do mestrado quanto do doutorado, vê se vocês estão me vendo. Estão me vendo? Estão me vendo? Alguém me dá um ok. Sim, sim. Me vendo? Beleza. Na ocasião do meu mestrado e do meu doutorado, eu consultei documentos do Arquivo Mineiro. Lá do Rio de Janeiro, eu entrava no site e consultava. Eu não tinha recurso para ficar viajando para Minas e pagando hotel o tempo todo, né? Então, isso me possibilitou desenvolver uma pesquisa. Então, isso é fundamental. A gente tem acesso a catálogos de objetos, a exposições, e mesmo fazer o que a gente está fazendo agora. A gente está tendo a possibilidade de se reunir em rede
talvez sem essa realidade a gente demorasse a fazer, ou mesmo não fizesse, né? Sem essa realidade da pandemia. Mas eu insisto em pensar que é importante se perguntar quais que são as relações de trabalho que estão se configurando internamente nas instituições para que essa existência digital ela se concretize. E daí eu volto para a fala da Juliana Quintela, quando ela diz que muitos educadores de museus eles vêm sendo demitidos ou substituídos por uma força de trabalho que está ligada a setores de marketing e de comunicação. E tudo em esquemas de metas, esquemas empresariais mesmo. Ela chega a comentar de educadores que foram demitidos no meio de projetos, né, desenvolvendo, ainda com projetos em desenvolvimento, não foram pagos, e esses projetos foram dados continuidade a esses projetos pelos setores de comunicação. Né? Então, enfim, e há ainda o caso de contratação de educadores apenas, segundo ela, né, apenas para produção de conteúdos específicos durante a pandemia, o que marca uma nova configuração precária de trabalho, configuração por produto. Quem é historiador aqui do grupo e que já trabalhou com ICMS cultural sabe o que é ser esse precariado. Trabalhar por produto, né? É de alta. Vocês estão me ouvindo? O meu celular. Oi, Luciana, aqui oscilou bastante. Agora o áudio cortou. Nós ainda tivemos, mas o áudio cortou. Não, o áudio não sai. Pessoal, só um minuto. Parece que a Luciana teve um problema na conexão. Oi, gente, voltei. Ó, Vocês voltou. estão me ouvindo? Agora sim, te escutamos. Sim? Ok. Toda vez que isso acontecer, eu tenho que sair da sala e voltar, porque meu celular está superaquecendo. Ah. Então, é uma maneira dele de, enfim, se autopreservar em vida. Então, tá. Então, continuando, esse funcionamento de trabalho por produto, nós historiadores conhecemos bem quem trabalhou com ICMS cultural, esse trabalho por produto, né? É um trabalho altamente vulnerável. E aí, assim, agora, então, no contexto da pandemia, produto no ambiente digital, eu penso na categoria do Ricardo Antunes, que é infoproletariado, cyberproletariado. E aí é até interessante assim, voltar para a expressão tempo de agora, que eu uso na apresentação, que é dar conta dessa crítica à noção de progresso, né? Essa ideia naturalizada de que o desenvolvimento tecnológico do capitalismo necessariamente iria melhorar a vida das pessoas. Então, quando eu escolhi a ideia do agora, eu pensei muito nisso. Mas, enfim, eu já estou bem encaminhando o final
Eu estou aqui falando de preservação, de gestão de acervos digitais, digitalizados com perspectiva crítica das relações de produção, né? Só que uma parte significativa dos nossos museus, arquivos e bibliotecas, eles não possuem ferramentas para produção e tratamento de dados digitais. Gente, com essa confusão, eu nem passei o slide. Raul, pode passar, por gentileza, o slide? Bacana, é isso aí quando eu falei das corporações e do Vale do Silício. Acho que essa é algo. E tem a próxima. Tem mais um próximo slide. Isso, beleza. Porém, assim, a parte. Acho que foi isso, né? As corporações. Tá. Foi quando eu estava falando das políticas públicas, que a gente pensa que essa coisa da macroeconomia não está diretamente ligada às políticas públicas. Eu fiz aí um slide sobre isso. Assim. A gente tem o IBRAM. O IBRAM é produto de política pública. O que significa a desregulamentação da economia e a captura do poder do Estado? Significa, entre outras coisas, a gente poder perder o nosso poder de ação ou de reivindicação dentro das nossas pautas de preservação. Então, o IBRAM é produto de política pública, o IFAM é produto, a lei cultura viva, o Sistema Nacional de Cultura, a lei Aldir Blanc, ela só foi aprovada Nacional de Cultura previsto na Constituição, emenda constitucional. Então, quando eu estava falando das corporações, Né, parece que o áudio e o vídeo travaram de novo. Luciana, uma sugestão é, de repente, você acessar agora pelo notebook. Porque parece que o problema é com o aparelho do celular. Então, se de repente você acessar pelo notebook, ainda que piore um pouco a qualidade da imagem, o aparelho suporta mais a conferência. Pessoal, só mais um minutinho até a Luciana voltar à sala, só para a gente resolver esse problema técnico, nos adaptando aos contextos digitais. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Eu não vou colocar o meu. Tá me ouvindo? Oi, Luciana. Tá me ouvindo? Te escuto. Não, mas está oscilando muito. Está oscilando muito, Luciana. Vou fazer uma coisa. E agora, como tá?
Não, a primeira vez que você falou até que chegou, mas depois... Aqui, tem como você habilitar meu microfone do computador? Sim, agora porque você está pelo celular, não é? Um minutinho. Estou pelo celular. Não, aqui para mim você não aparece pelo computador, você só aparece pelo celular. Eu não sei se você fez o log off, log out, na verdade, pelo notebook. Não, não fiz não, mas eu tô sim, tô como LS, tô acompanhando vocês todos. Luciana. Já tentei fazer tudo aqui para poder... Você está me ouvindo um pouco melhor agora? Sim, te escuto. Me escuta? Tá, Uhum. eu vou seguir assim, sem o vídeo, e depois a gente, né, se for o caso, eu volto com o vídeo. Ok. Você acha que é celular. Então, o que eu já estou terminando é mesmo para dizer que, enfim, nessa perspectiva de geografia das diferenças, de captura de Estado, né, de relações precárias de trabalho, a gente tem a própria existência precária das instituições. A gente tem, enfim, uma parte significativa dos museus, arquivos e bibliotecas, eles não possuem ferramentas para existir no mundo digital, para produzir dados digitais e tratar seus dados digitais, falando aí dos seus acervos, né? É um outro lado dessa precariedade, que é claro, né, produto dessa desregulamentação da economia. E aqui eu estou falando recurso para digitalização de acervo, recurso para manutenção e gestão de dados em repositórios, recurso, inclusive, para se ter repositórios, né? Recursos para se fazer backups e mesmo recurso para contratar uma força de trabalho qualificada na execução dessas diferentes etapas do tratamento do acervo. Sobre esse cenário, especificamente, o pesquisador Dalton Martins, que coordena o projeto Tainacan, ele afirma que mais de 70% dos museus brasileiros, eles possuem até 9 funcionários. E a maior parte desses museus não possui equipe de TI. Na pesquisa dele, ele diz também que 26% dos museus e 38% dos arquivos, eles só 26% dos museus e só 38% dos arquivos é que possuem websites próprios. E apenas 61% dos museus têm acesso, tem seu acervo digitalizado e 23% só disponibiliza na internet. Quer dizer, as instituições que tiverem acesso a recursos financeiros, a força de trabalho e tecnologia, elas vão ter melhores condições de preservar o patrimônio no momento pós-pandemia. E aí basta a gente pensar nos custos de manutenção de uma reserva técnica, por exemplo, né? Os custos que é o uso do ar-condicionado ou de deshumidificadores. O ar-condicionado ele fica ligado o tempo todo. Então, imagina a conta disso. Os custos dos insumos de laboratórios e dos setores de restauração. Então, enfim, já concluindo, pensar mesmo que essa geografia das diferenças, marcadas aí pela colonialidade, pela imperialidade,
elas apontam quem vai ter condição de preservar seu suporte de memória e em quais condições isso vai acontecer no cenário pós-pandemia, né? E, na verdade, isso diz muito sobre quem terá o poder de pautar narrativas de memória dentro dessa geografia das desigualdades. Quem vai pautar essas narrativas, inclusive sobre colonialismos e sobre imperialismos. E além, né, de nos interessar saber como que essas narrativas serão construídas, eu acredito que é muito importante a gente se atentar para quais termos de relações de trabalho em que isso vai se concretizar, né? Esse quadro vai se dar, esse quadro pós-pandemia e esse quadro durante a pandemia, né? Enfim, é isso, gente. Milhões de desculpas pelos problemas técnicos. Não sei se é meu celular me boicotando. Enfim, mas muitíssimo obrigada pelo espaço e espero que a gente consiga debater apesar desses inconvenientes. Muito bom, Luciana. Esses problemas técnicos acontecem. Coisas do trabalho remoto em tempos de pandemia. Com certeza. A gente tem um monte de coisa, impossível ficar livre disso. A gente tem um monte de questões aqui, eu tenho um monte de questões, porque sua fala mexeu a cabeça da gente poderosa, e isso é muito bom, né? Eu vou ler as primeiras 3 questões, se der tempo até coloco algumas questões também. A gente tem um primeiro comentário da Gabriela Neres, que ela fala, mas os museus da UFMG, após o ocorrido, também começaram um movimento no Instagram. A gente acha as ações no modemo.ufg. E logo depois ela lança uma questão dizendo quais as ações possíveis por meio das políticas públicas que podem amenizar essa precarização do trabalho de agora. Aí uma segunda questão, da Bianca. Gostaria que você comentasse sobre a exposição virtual de acervos do ponto de vista da fetichização dos bens culturais. Por outro lado, tendo o sustentamento das instituições, a virtualização dos acervos e de visitas, podemos falar em certo enciclopedismo, no sentido de registro e exposição dos bens, como se passássemos as páginas de um livro, furtando-nos do contato e interação dos bens. E uma outra questão, que é do Marcelo de Paiva, deve ser historiador, né, Marcelo? O que esperar da regulamentação do professor do historiador, caso seja derrubado o veto pelo Congresso, nessa conjuntura de precarização do trabalho, congelamento de orçamento, esvaziamento do serviço público, etc. Ficam as 3 primeiras questões para você. Tá. Então, a precarização do historiador foi a última, né? Eu vou começar pela última, só porque, enfim, não deu tempo de anotar. Eu acredito, Marcelo, que a não aprovação da regulamentação só mantém a precariedade, né? Uma precariedade que ela já existe. A possibilidade da regulamentação da profissão seria da gente criar bases aí para um mundo jurídico que nos protegesse de alguma forma, que a gente não tivesse que lidar com situações em que a gente entra para um mercado, né, e a gente fica suscetível ao salário que as empregadoras querem nos oferecer, as condições que elas querem nos oferecer, não nos protege nas condições de trabalho, né? Isso deixa a gente vulnerável, é isso. É claro que o mercado se adapta, aí o mercado vai exigir, ele não vai contratar uma pessoa que não tenha um título na história, seja ele de graduação, de mestrado ou de doutorado, mas o mercado, sob o ponto de vista do empregador, ele se adapta. Porém, a gente continua numa existência precária
dado o fato de que, enfim, somos força de trabalho, historiadores ou não, então a gente já se encontra numa posição suscetível em termos de marcos regulatórios para trabalhadores de maneira geral, como o CLT, e aí, nesses espaços, a gente só fica ainda mais vulnerável, né? Bom, aí a Gabriela Neres me perguntou sobre ações para minimizar a precarização do trabalho em termos de políticas públicas. Bom, primeiro eu acho que a gente precisava proteger os nossos marcos regulatórios. Isso é básico, né? E isso, enfim, a gente vem num crescente de desmonte com a flexibilização, que é esse o termo que se usa para se ofuscar ou deixar nebulosa essa situação de precariedade, e também agora com a reforma da Previdência a coisa piorou ainda mais. Eu acredito que a nossa pauta seria proteger os nossos marcos regulatórios, e pensar, porque eu acho que é um tema muito grande, né? Pensar em ajudas às empresas, por exemplo. Nesse contexto de pandemia, a gente tem um ministro que viabiliza 1 trilhão aos bancos sem nenhuma contrapartida e, ao mesmo tempo, não cria uma demanda em que os bancos poderiam fornecer me fugiu a palavra, quando as empresas acionam os bancos em empréstimos a determinados prazos, a determinadas condições mais favoráveis nesse contexto de crise, porque essas empresas elas também empregam, né? Então, é uma cadeia de ações, na realidade, não é uma ação ou outra, é uma cadeia. Mas aquilo que nos compete, né, dentro dos nossos limites, eu penso que a gente primeiro precisa proteger os nossos marcos regulatórios. E aí, sobre as ações do Instagram, é claro, mais uma vez, as coisas são contraditórias, né? As tecnologias, não é, enfim, não é um bicho-papão, nem quis dizer isso, eu tentei pontuar o tempo todo como elas também possibilitam coisas que nos ajudam muito, contribuem muito para nós, como pesquisadores, como cidadãos, enfim. E aí eu mesma acompanhei várias ações no Facebook, eu não tenho Instagram, mas no Facebook, de uma série de organizações internacionais, de instituições de preservação, não só museus. Muita coisa vem sendo desenvolvida, muita coisa bacana. E sobre exposição virtual e fetichização, eu confesso que eu não queria entrar nesse tema da fetichização, porque eu posso ser enforcada em praça pública, mas eu acredito que o desafio nosso, assim, falando em museus e arquivos e bibliotecas, eu acho que a gente tem um desafio muito grande de repensar as nossas práticas, o quanto que as nossas práticas não estão marcadas por uma fetichização da mercadoria, né? Acho que não importa ser exposição virtual ou presencial, o quanto que a gente oculta as relações de trabalho que estão absolutamente entranhadas nos bens culturais que a gente preserva, né? Os bens, eles não são entidades, eles foram produtos de trabalhos, de cadeias de trabalho. Então, o quanto que a gente menciona isso, o quanto que a gente pesquisa isso nos nossos espaços de preservação de bens culturais. Esse ofuscamento das relações de trabalho, das relações de produção que propiciaram o surgimento desse objeto que está sendo preservado, eu acho que é um desafio para nós, né? Então, não sei se eu respondi as perguntas. Acho que é isso, Cristina. Muito bem, foi ótimo. Temos aqui também a questão da Gláudia Mendonça Nunes. Ela fala: se por um lado a realidade aponta déficits gigantescos, desmobilização, demissões, cancelamentos de exposições, adiamentos, encolhimentos, encerramentos, falências, etc.,
Por outro, emerge em um mundo pós-pandêmico a oportunidade de revisão radical dos princípios de organização e funcionamento do setor, da formulação de programas intersetoriais e transversais nas mais diversas esferas públicas, com foco na comunidade e atração de novas modalidades de parcerias e de atração de capital. Pode significar um erro fatal e não remodelação de sua configuração? Essa é da Gláudia. E o Marcelo de Paiva pede para você passar a referência daquele estudo com as estatísticas da situação dos museus. E eu queria emendar aí, se fosse possível, você instigou a gente a muitos caminhos, né, Luciana? E me chama a atenção quando você... eu vou chamar de denúncia, né, que você denuncia essa precarização do trabalho, que não se refere somente ao campo da cultura, do museu, do patrimônio, mas que, ao meu ver, nesse campo de atuação, é de algum modo invisibilizado e pouco citado, até por causa do desvalor mesmo que se tem do conceito de ciência, onde cultura não é valor, né? Onde arte não é valor, porque o processo criativo, o ócio criativo, digamos assim, ele tem desvalor para o setor produtivo. Mas essa é uma outra discussão. Eu queria trazer o conceito de uberização, né? E eu não tinha pensado nisso, e por isso foi muito interessante que eu tenha discutido a uberização no campo da educação, como, quer dizer, quem é o dono da pessoa que dirige o carro do Uber, né? É a Uber, não é o Uber. E ele se sente autônomo, dono do seu tempo, e ele, nesse momento, está totalmente desprovido de todos os seus direitos. Então, na mesma perspectiva, a gente vê outros campos da sociedade, mas no que se refere à uberização da educação, e aí eu me baseio num autor... Belintani, me desculpa, que ele traz esse conceito, que é qual é o perigo disso tudo, né? Os professores estão em casa, os seus alunos estão em casa, e a gente tem uma família mediando tudo isso, e essa família acaba, que a tendência é a família também vistoriar tudo que é produzido. E se a gente tiver essa possibilidade de que os museus possam, por um acaso, suponhamos que tenham verba, né? Também promover ações que sejam virtuais. Também vão ser mediados. A gente não corre o risco aí de haver uma escolha do que pode e do que não pode, e, de certo modo, um cerceamento do conteúdo também dos museus, porque, ao meu ver, no campo da educação, isso facilmente pode acontecer, caso a gente não faça nada contra essa tendência. Bom, essa é uma primeira questão, só para a gente lançar aí algumas reflexões. Eu estou sendo ouvida? Eu tenho que perguntar isso sempre agora. Sim. Tá, ok. Por onde que eu começo? Bom, a referência do Tainacan, Marcelo, a referência dos dados, é do webinário do Tainacan. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho o título do webinário aqui no meu caderno, que está embaixo do meu computador, mas eu posso te falar, foi o segundo webinário, eles estão com um webinário muito interessante, o Tainacan, sobre disponibilização de acervo em rede. E foi o segundo encontro em que o Dalton apresentou bem no coisas, acesso a eventos. Não teria no IBIT, o nome pesquisador da UFMG, mas trabalhou durante bastante tempo lá no IBIT do Media Lab. Então, a referência é essa. A pergunta da Gláudia, é Gláudia o nome, né? Acho que eu não tenho certeza. A remodelação das ações. Sim, Gláudia, eu acho que essa é a nossa capacidade de transformação, né? E de
reestruturação das coisas é a mola da história, né? A nossa capacidade de transformar as coisas a partir das condições materiais que nos são dadas. É daí que muita gente defende, entre outras coisas, a revolução. Eu acho que a gente tem condições, sim, de remodelar nossas ações e repensar a maneira como a gente vem agindo e encarando a nossa produção de conteúdo, a maneira de fazer circular esse conteúdo. Isso significa pensar, entre outras coisas, em acessibilidade, né? Uma coisa que eu sempre lembro, de acesso visual, por exemplo, a tecnologia é permitido acessar inúmeros conteúdos tecnológicos, da conta dele, etc. e tal, né? E agora a nossa imersão nele vai nos possibilitar uma outra maneira de lidar com as realidades, né? Porém, eu penso que na pressa e na precariedade, a gente também corre o risco de transferir para o ambiente digital certas dinâmicas que são complicadas, assim, como, por exemplo, a gente pensar a educação tradicional, né, uma coisa meio behaviorista. No primeiro momento, a gente está tendo dificuldade de pensar coisas interativas, a gente tenta transpor de maneira direta algumas experiências nossas do físico para o ambiente digital. E aí, no ambiente digital, essa coisa não funciona muito bem, né? E aí, na pressa, na precariedade, a gente acaba reproduzindo algumas concepções mesmo educativas, tradicionais, eu penso assim. E sobre a questão da uberização da Cristina, né, e não sei se eu entendi muito bem esse contexto de uberização, e ele vem trazendo também outros perigos, que aí também é uma uberização nas relações, né, nas relações aí dessa força de trabalho, e tem também o desdobramento disso na construção dos conteúdos, e como a gente acessa esses conteúdos, os riscos que a gente acaba assumindo e ficando suscetíveis. Olha, Cristina, eu penso que como que eu posso fazer isso sem me comprometer? Mas eu penso não, né? A gente sabe de dinâmicas já tomadas por algumas corporações para acessar determinados nichos, né? Quem trabalha em faculdade privada sabe bem disso, né? Como essas corporações elas vêm assumindo, se tornando proprietárias de instituições, e a partir disso elas vêm criando ferramentas que cada vez mais cerceiam a autonomia do professor e do trabalhador, né, o professor, e mais que isso, condicionam em absoluto a construção de conteúdos, condicionam absolutamente a própria dinâmica da sala de aula nos seus termos, né? E eu acho que agora, no momento de isolamento, a gente está bem vulnerável a isso. Eu não quero citar projetos nem nada, mas a gente tem acesso, por exemplo, a novos projetos da Fundação Lehman, e a sua empreitada agora em produtos que parecem reproduzir o velho Telecurso 2000. Isso tudo sob o argumento de que em algumas cidades do interior as crianças não têm acesso a celular e a computador, logo, então,
de produto é um produto interessante para chegar até elas, esse é o argumento mobilizado. Não vou entrar aqui no juízo de valor, se isso é bom ou se isso é ruim, o fato é que isso é um nicho, né? Eles encontraram um nicho. Então, eu acho que, na ausência do Estado, na ausência das políticas públicas, as iniciativas privadas, nos seus diferentes formatos, né? Seja um formato pequeno, até um formato de uma corporação, até uma grande iniciativa financeira, né? Um grande grupo financeiro, eles encontram os nichos e ali eles se desenvolvem, né, dentro do setor produtivo. Apesar de que eles não ganham dinheiro, não é necessariamente com isso, eles ganham mais dinheiro com o rentismo mesmo. Mas eles também atuam no setor produtivo, e é exatamente porque eles atuam no setor produtivo que eles vão procurar os nichos, vão procurar as ausências do Estado para ir ocupando. Então, e isso se desenvolve, entre outras coisas, na uberização, as condições de trabalho que eles impõem. Aí você tem, por exemplo, nas faculdades privadas e nas escolas privadas, professor que não tem direito a intervalo. Agora o STF proibiu, mas até pouco tempo eles estavam querendo impor isso, esses grandes grupos. Professor que não paga sua hora de pesquisa, quer dizer, só a hora aula é paga. Em algumas escolas, o professor, ele literalmente só fala, porque o material todo vem de fora, as questões todas vêm de fora, tudo vem de fora, ele só tem que reproduzir, né? E aí ele é pago pelaquela hora que ele está reproduzindo. Isso já existe em algumas escolas privadas. Eu acho assim, que nas instituições de educação, isso se reproduz, claro, com outra cara. A gente tem um texto muito bom mesmo, do Hugo Menezes e da Suposta, sobre o Museu do Manhã e a narrativa do Antropoceno. Eles falam sobre essas contradições na construção da narrativa, né? Já problematizando a noção do Antropoceno, obviamente, mas a contradição de você ter um museu financiado por empresas que lidam com combustível fóssil e financiando, enfim, ali a existência daquele museu e uma construção de uma narrativa em que a solução das coisas é o indivíduo consumir menos, né? Quer dizer, consumir menos não, o indivíduo é que tem que ser consciente no seu consumo. Essa é a solução ali da narrativa oferecida. E aí, enfim, isso leva a gente a pensar, por exemplo, quanto que a discussão do greenwashing nos interessa, como profissionais de preservação, como profissionais que lidam com museus, como pesquisadores que pensam museus e pensam patrimônio, pensam exposições e pensam preservação, né? Isso tudo. E aí, até voltando para a pergunta lá da exposição do Oi. Luciana, o seu áudio está picando um bocado. Você poderia repetir a referência do texto que você acabou de mencionar? Porque o áudio está picando agora nas últimas falas suas, o áudio picou um bocado. Tá, vê se melhorou o meu áudio. Melhorou? Melhorou. Agora ele não aparece mais. Costa, do Hugo Menezes. É um texto, o texto é sobre o Museu da Manhã e o Antropoceno. Cortou de novo, Luciana. Texto... Repete o nome dos autores e do texto, por favor. O texto é um texto do Hugo Menezes e da Sue Costa. E conseguiu entender? Sim, sim. Tá. É um texto sobre o Museu da Manhã e o Antropoceno. Um texto muito bom, que faz uma crítica à narrativa expositiva
que se baseia na noção de antropoceno e que, enfim, pode ser lida, essa experiência museal pode ser lida pela ótica do greenwashing. Então, quanto que, enfim, a gente tem museus cujas narrativas acabam sendo orientadas por aqueles que financiam os seus trabalhos. Quer dizer, os museus só existem na ausência de políticas públicas porque existem financiadores, né? Os museus não se sustentam por ingressos. É claro que o ingresso ele gera receitas, e isso é muito importante, não estou desmerecendo isso, mas os custos de um museu são muito altos. E pensando aqui num museu grande como esse, que se insere na indústria do turismo, né? Então, o perigo da gente ficar, na verdade, refém das exigências de um mercado que está de olho em quais narrativas a gente faz, quais narrativas a gente desenvolve, quais críticas a gente elabora, né? Então, esse texto eu acho um texto muito bom para a nossa área, muito bom. Acho que tem mais perguntas? Muito bom, obrigada pela referência, vai ajudar nas reflexões aí. Alguém mais tem alguma pergunta? Algum comentário? Ninguém mais? Youssef? Olá. Olá. Luciana, esses entreveros que a gente teve hoje são um exemplo desses novos tempos, né? Não só há um número alto de aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo, como também o acesso à internet aumentou sobremaneira, né? É mais um fato que faz a gente pensar nesse novo momento. Tem uma colega da Faculdade de História que não é adepta a tecnologias. Ela não tem, inclusive, celular. Pra você ter uma ideia. E aí, como fazer agora para dar as aulas, para participar de reuniões? A Faculdade de História disponibilizou para ela uma sala com equipamento para ela ir para a faculdade, ela entra na sala sozinha, para participar da reunião da Faculdade de História, na Faculdade de História, mas os colegas da Faculdade de História não estão lá. É meio irônico, né? Mas são os novos... eu não gosto muito de usar essa expressão que você falou que pegou no Rio, pegou no Brasil inteiro, né? O novo normal, porque é uma expressão que meio que resume e põe tudo num saco só, sabe? E porque essa pandemia atinge a todos de maneira muito individualizada para cada um, né? E desde o indivíduo que não tem acesso à internet, que a preocupação dele primeiro não é ter um pacote de dados, é comprar arroz e feijão, que está sem trabalho, desde a família numerosa que não tem condições de ficar em isolamento, né? Famílias com 8, 10 pessoas que moram num barracão de um cômodo, né? Enfim. Alguém mais tem alguma questão? Raul, Bianca, a Renata está agradecendo as colocações, Renata Grazielli, o Jude muito generosamente disponibilizou já o link do texto que você citou. A Bianca também agradeceu pela resposta. Enfim,
Quero agradecer muito também a professora Cristina por essa mediação, uma amiga querida que eu não vejo há muito tempo. Não vejo, ver eu vi hoje, eu vi hoje, não há muito tempo. Raul, você quer... Oi. Oi, tá me ouvindo direitinho? Pode falar. Estou sim, pode falar, Luciana. Não, só para pontuar, porque eu acho que, primeiro, né, pedir milhões de desculpas pela... Não precisa. Esse problema é desagradável, né? E eu acho que afeta as pessoas que estavam assistindo. E, infelizmente, a gente testou ontem, deixa eu ver se eu apareço, ai meu Deus. A gente testou ontem, né? Na apresentação do Raul, eu consegui acompanhar a apresentação toda e dessa vez não sei por que deu problema. É uma pena. Assim. Não, se preocupe, não. É tranquilo, acontece. Foi ótimo. É uma pena, inclusive, do que vai virar o nosso... Mas é para acompanhamento, porque eu acho que também é um tema que não é um tema fácil, assim, tem uma concatenação, né? um raciocínio concatenado para a gente falar de economia mesmo e falar de políticas públicas. E aí, quando interrompe, é muito ruim, né? As pessoas perdem muito. E aí eu queria pedir desculpas a todos, apesar de agradecer a oportunidade. Que é isso, Lu, a gente que agradece. Luciana, de boa. Luciana, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse momento com você, agradecer que a gente aprendeu muito. E eu quero só dizer que a primeira live que eu fiz com o professor Rafael, ele ficou falando sozinho e a gente riu muito, porque eu fui a maior mancada com ele e ele está no YouTube. Então, relaxa. Ótimo. Ótimo. Eu não sei se a gente tem uma pergunta ou a gente já encaminha. Eu acho que pelo horário a gente já pode encaminhar para o encerramento, e o encerramento não só da mesa de hoje, como o encerramento do evento, né? Raul, você quer falar um pouquinho? Eu queria agradecer a Luciana, tá? Agradecer a todos também que permaneceram aqui. Nós enfrentamos problemas de sinal, aquecimentos de celular, foi bastante desafiador. E queria agradecer a Luciana por trazer a reflexão, não só a debates que tangenciam as políticas culturais, mas também as políticas de educação, né, especialmente com os efeitos que as mudanças pelas quais as configurações de ambas afetam aos trabalhadores dessas duas áreas. Eu acho que essa preocupação com os trabalhadores que estão exercendo as profissões que estão nessas repartições ou nas faculdades e escolas privadas, públicas e privadas, né, esse trabalho precisa ser cada vez mais valorizado, e é justamente por esses processos que a gente acaba tendo que se insurgir diante de contextos como o que acontece atualmente. Muito obrigado. Beleza, Raul. Eu quero agradecer também muito a Luciana, né, pela aula que ela deu hoje, agradecê-la também pelas mediações que ela fez em outros dias, agradecê-la pelo apoio, ela sempre apoiou as minhas iniciativas, puxa minha orelha me mandando dormir, porque eu fico acordado trabalhando até tarde. É uma amiga querida, é uma pesquisadora sensacional. Quero agradecer também muito a Cristina pela mediação, pelo apoio. Agradecer ao Raul, o Hugo, o Lúcio, o Paulo, a Bianca. Sem eles, esse evento teria acontecido. Agradecer muito ao PPGH também pelo apoio do evento na segunda-feira e o apoio também na divulgação do evento. Agradecer muito ao Raul, porque sem ele esse evento não teria acontecido. Ele, não só academicamente, mas ele fez esse evento acontecer literalmente falando. Ele foi mediador, foi palestrante, foi técnico de informática, foi
Tamo aí. ouvido, de ouvido, enfim. Se vocês me permitem, eu quero retomar algumas coisas que eu coloquei, que eu já venho pensando e já venho escrevendo um tempo aqui, para agradecer vocês, a todos e todas que participaram, assistiram. Já enviei os certificados daqueles que fizeram inscrição e tiveram mais 75% no mínimo de presença, como ouvintes. Eu queria dizer o seguinte, que ser pesquisador ou pesquisadora no Brasil nunca foi fácil nem simples. Está ainda mais difícil nessa segunda década do século XXI, pois defender a democracia virou ato revolucionário, subversivo, esquerdopata, quando, em verdade, é lógico, coerente e proporcional à Constituição Federal de 1988. Infelizmente, os tempos são sombrios, por quanto sofremos desde o golpe civil parlamentar de 2016, com os ataques às instituições que garantiam o modo republicano de convivência e a consolidação do Estado Democrático de Direito, e, em especial, os ataques à universidade e às agendas culturais. Cortes vilipendiosos de gastos, extinção de programas de fomento, nomeação de ignóbeis a cargos do MEC e do IFAM, extinção do Ministério da Cultura e a sabotagem do IBRAM, entre outros, impactaram diretamente os setores da cultura e da educação. Logo, as pesquisadoras e pesquisadores que se dedicaram a participar desse evento, ao tratarem sobre patrimônio, nesse contexto, são a representação da resistência às imposições conservadoras desses dias, bem como são exemplos de que a pesquisa nas ciências humanas, tão difamada e atacada por setores reacionários, não está morta. Não estão mortas. Este coloca uma homenagem aos funcionários e funcionárias do IFAM, dos Institutos Estaduais e Municipais de Preservação do Patrimônio, mas não aqueles que vampirizaram os cargos para alimentarem suas vaidades, mas aos que, com resiliência, dedicam anos de suas vidas a uma guerra sabidamente quase perdida. Meu agradecimento é eterno a esses e essas colegas, e às pesquisadoras e pesquisadores que se mostraram, além de curiosos e perspicazes investigadores, militantes e defensores da ciência no Brasil. Esse evento, muito mais que um compêndio de resultados de investigações, é um manifesto, é obstinação, é provocação, é luta. Obrigado pela participação de todas e todos. Obrigado, Youssef. Obrigado a todos que tiveram. Obrigada. E que venham novos eventos. Que continuemos na resistência. Venham novos. Um abraço a todos. Boa tarde a todas. Vida longa, Lupa. Um abraço, gente. Obrigada por tudo. Obrigado.